Pelos vapores do Matteo Bruzzo, a saga da família George da Itália para o Brasil. Obra escrita por Priscila Gambari. Editora Artner, 2022, distribuição gratuita. Narração Priscila Gambari. Participação especial Luca Silvi. Capítulo 2. La città dell'infinito. Via Fornello, 1080, Bagnolo, Recanati, Macerata, Marche, Itália. Marco zero da minha história, ninho de amor, união e aconchego, mas também de lutas, provações e dificuldades das famílias Fiorani e George. Não tenho palavras para descrever minha emoção ao explorar este solo sagrado, porque família é uma instituição, uma entidade sagrada, onde o elo e o vínculo apenas começa, mas nunca se encerra ao longo de suas gerações. Recanati, cidade dos meus trisavós, Giuseppe George e Teresa Fiorani, é pura poesia e arte. Não poderia ser diferente. É terra natal do poeta internacionalmente reconhecido Giacomo Leopardi e do tenor Beniamino Dilli, cuja voz excepcional e potente é comparável à do inesquecível Enrico Caruso, um dos maiores tenores da história. Para os amantes de futebol, a cidade, que está nas famosas Colinas Infinitas, também abrigou os antepassados do jogador argentino Lionel Messi. A fundação de Recanati é controversa. Há fontes que indicam que a cidade teve sua origem a partir dos habitantes do burgo romano de Ervia Retina, Villa Potenza, que foi dizimado pelos godos, e que seu nome inicial era Retinetum. Mas outros relatos indicam que Recanati, que está incrustada entre os vales de Potenza e Musone, se constituiu na segunda metade do século XII, aproximadamente 1150 d.C., pela junção dos castelos de Monte Morello, Monte São Vito e Monte Volpino, sendo sua independência proclamada em 1290. O primeiro registro de seu nome atual foi inserido em uma bula papal do ano de 1139, bem antes de sua emancipação, em referência à Igreja de Santa Maria. Recanati era fiel às autoridades eclesiásticas, mas em 1228 resolveu apoiar o rei Frederico II, que não tinha bom diálogo com o pontificado. Como retribuição ao seu pacto com o imperador, Recanati pôde então estender seu domínio a regiões vizinhas, até então desabitadas, organizando inclusive um porto, atual Porto Recanati, no Mar Adriático. Pouco tempo depois, Recanati restabeleceu suas relações com o clérigo, o que fez Gregório IX ofertar ao município a patente de cidade que pertencia à comune limítrofe de Osimo. Os primeiros anos do século XIV não foram pacíficos para os habitantes de Recanati. Inúmeros conflitos puderam ser contemplados entre os guelfos, apoiadores do papado, e os gibelinos, apoiadores do imperador, que também afetaram outras localidades. Saques e invasões às propriedades do bispado e de seus defensores eram frequentes. Mas, mesmo após tantas investidas sangrentas, em 1328 houve a concessão à cidade do perdão episcopal. No final do século XIV, pela anuência do Papa Bonifácio IX, o município chegou a transformar metais diversos, como ouro e prata, em moedas para uso oficial, e os seus estatutos, do início do século XV, foram tão bem elaborados que serviram de protótipo para diversas cidades. O teor legal dos documentos foi inclusive reconhecido por outras comuni, o que rendeu a Recanati a laurem Justissima Civitas, deferência esta que pode ser vista em seu brasão. Por estar bem próxima ao Mar Adriático, nos séculos XV e XVI,
Recanati teve um importante comércio com mercadores diversos, o que atraiu muitos juristas, pintores, escultores e artistas para a cidade. É do século XV a famosa feira internacional fomentada pelo Papa Martinho V. Do século XVII em diante, a efervescência econômica reduziu e o seu eixo propulsor passou a ser mais as atividades agrícolas. A Città dell'Infinito, que também foi berço do rabino cabalista Menahem Recanati e do importante compositor de óperas Giuseppe Persiani, não escapou, como muitas cidades europeias, das investidas napoleônicas. Em março de 1798, a rotina pacata dos recanatesi foi interrompida pelo domínio de Napoleão e suas tropas. Além de espaços espetaculares como o Palazzo Venieri, Palazzo Mazzagalli, Castello di Montefiore, Recanati também possui necrópolis que datam do ano de 4000 a.C. Como a grande maioria das cidades italianas, não foge à regra quanto à vocação religiosa. São inúmeras as igrejas espalhadas por suas charmosas vielas, pátios e piazze. Quero destacar algumas delas. Santa Maria di Castelnuovo, século XII, Sant'Agostino, século XIII e Cattedrale di San Flaviano, século XIV, onde o Papa Gregório XII, o último que não foi sepultado em Roma, está enterrado. Caminhar por alguns destes templos, absorvendo do silêncio, da fé e da devoção, palmilhar ruelas perfumadas por florezinhas coloridas pendentes das famosas floreiras italianas, contemplar lindos sobrados seculares desgastados pelo tempo e pelas estações, examinar cuidadosamente portas, pórticos e portões abertos e fechados por gerações e gerações, olhar nos olhos vigorosos e na face ardente dos filhos daquela terra abençoada que gerou tanta beleza, cultura e conhecimento para o mundo. Deixar-me inebriar pelo cheiro de pão assando e lenha queimando, apenas embalada por óperas, vindas das infinitas varandas que de tão enferrujadas cheiram a poesia, e pelo som dos badalos suntuosos dos sinos que abraçam a torre etívica, me fez perceber de maneira impactante o quanto o belo da vida reside na simplicidade e no afeto, e como perdemos tempo tantas vezes com coisas absolutamente desnecessárias e secundárias. Ao me permitir ser absorvida por esses cenários, contemplei metáforas da vida. Vi de maneira visceral que a felicidade e a plenitude sempre estarão nas coisas mais singelas, como um sorriso, uma flor, um sabor ou ainda um amor. Creio que nada na vida é obra do acaso, e ali, coberta de toda aquela beleza poética, senti-me singelamente, mas fortemente e calorosamente abraçada, acolhida e envolvida pelas minhas constelações familiares, a quem tenho eterna e profunda gratidão. L'Infinito, Giacomo Leopardi, O Infinito, tradução nossa. Sempre cara me foi esta solitária colina, e esta sebe que a visão me oculta por diversos lados o extremo do horizonte. Mas sentado e contemplando intermináveis espaços para além dela, e sobre-humanos silêncios e profundíssima paz, no pensamento divago, onde por um tempo o coração não se atemoriza. Enquanto as plantas farfalham com o vento, nesta voz eu ouço aquela quietude infinita e vou comparando, e me sobrevém o eterno, e as mortas estações, e o presente que é vivo e vive do seu amor. Assim, meus pensamentos se afogam nesta imensidão, e naufragar-me é doce neste mar. L'Infinito, di Giacomo Leopardi.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente e viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il zier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare.